Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro-Negro e tô fazendo esse vídeo para falar para vocês as últimas notícias do nosso Mengão. E tem bastante coisa, ó. A mãe do Samuel Lino, que furou o anúncio, né? Furou o anúncio do Flamengo, porque ela já postou no Instagram dela que o garoto tá vindo pro Mengão. Também tem o seguinte, a nação está enlouquecida com uma possível vinda do Paquetá, né? Primeiro uma possível absolvição, porque ele ainda não foi absolvido, né? Mas todos os veículos, principalmente da Inglaterra, já dão como certa a absolvição dele e a nação está enlouquecida. Vamos saber mais sobre isso. Também a Justiça do Distrito Federal acolheu a denúncia e o Bruno Henrique virou réu, tá bom? Eu vou explicar melhor para vocês isso aí. Também vou falar da chegada do Emerson Royal é mole? Emerson Royal, tá? E também vou passar para vocês a provável escalação do Mengão para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Então, sem mais delongas, só peço aquele like, se inscreve aqui no canal quem ainda não for inscrito ou inscrita, compartilha esse vídeo com a galera e também comenta aí bastante, porque dá bastante visualização. Quanto mais você comenta, mais o YouTube percebe que o vídeo é relevante e me ajuda. Então, vamos lá. Sobre meu Deus, sobre o atacante Samuel Lino, é o seguinte, ó, muito próximo de ser anunciado como reforço do Flamengo, o atacante Samuel Lino teve a novidade antecipada, né, entre aspas, pela própria mãe. Em seu perfil nas redes sociais, Vânia Balduino confirmou que o jogador está prestes a atuar com o manto rubro-negro. A postagem, inicialmente, foi uma arte da TNT Sport sobre a concretização da negociação entre Flamengo e Samuel Lino, além do Atlético de Madrid. Vânia, repostou a imagem em seus stories. O perfil da mãe do atacante é bloqueado e apenas seguidores conseguem ver o conteúdo. Mas está lá, a mãe do rapaz, então, confirmando aí e furando o Flamengo de certa forma nessa notícia, né? E aqui, ó, tá outra notícia de enlouquecer, que a nação enlouqueceu por causa do Paquetá. É o seguinte, a notícia de que Lucas Paquetá será absolvido em processo da Football Association, tá? Que começa a circular na imprensa britânica nesta sexta, animou e muito os torcedores do Flamengo. Vamos lá. De acordo com informações do jornal The Times, Paquetá será absolvido pela Justiça após investigação conduzida por uma comissão regulatória independente. O anúncio virá na próxima semana. Com o Flamengo envolvido em uma onda de rumores e contratações recentes, a torcida logo passou a ligar o nome de Lucas Paquetá a um possível retorno ao time que o projetou para o futebol. Nas redes sociais, pedidos começaram a pipocar de todos os lados, tanto de torcedores ao Flamengo quanto ao próprio jogador. Alguns torcedores disseram que a diretoria rubro-negra tem obrigação de tentar um retorno do Paquetá ao futebol brasileiro. Vamos lá, eu quero dar minha opinião sobre isso. Gente, se realmente ele for absolvido, é quase que impossível dele vir para o Flamengo, porque o West Ham não vai liberar ele assim tão fácil, né? Porque antes desse caso acontecer, ele já estava até para ser negociado para o Manchester City. Então, dificilmente ele viria para o Flamengo. Só se ele tiver muito puto assim lá com o futebol inglês e falar: não quero mais jogar aqui, quero voltar lá para o Flamengo, lá para o Brasil, para o meu país, soltar minha pipa na favela, e entendeu? Aí pode ser. Aí é uma chance da vontade do jogador. Mas se for pelo óbvio, assim,
ele vai se valorizar de novo no West Ham e provavelmente o Manchester City vai voltar forte nele, né? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, por ter essa mancha no currículo dele, e no futebol inglês sabe como eles são chatinhos com isso, né? Então, eu não acredito muito, mas torço pra caramba pra que, pô, ele venha, né? É um craque, pô, sou fãzaço do Paquetá, né? Então, quero falar com vocês sobre a chegada do Emerson Royal, tá? Ele chegou no Rio e o que acontece? A assessoria de imprensa do Flamengo mandou lá no grupo de WhatsApp o seguinte, dizendo o seguinte, que ele chegou ao Rio hoje, já desembarcou, por quase 7 horas da manhã ele estava desembarcando, entrou na van, foi para o hotel e depois vai para o Ninho do Urubu para fazer exames médicos. Tudo correndo bem, o contrato será assinado e aí ele será apresentado amanhã no Maracanã, antes do jogo, tá? Então é o seguinte, ó, o Flamengo também vai pagar 9 milhões de euros, 58 milhões de reais, né, por parte dos direitos econômicos de Emerson Royal, tá bom? Então, se tudo correr bem, ele será apresentado amanhã junto com o Saul, tá? Então, Saul será apresentado amanhã no Maraca e se tudo correr bem, o Royal também será apresentado lá. Agora, ó, quero falar com vocês sobre essa parada do Bruno Henrique, cara, porque a Justiça do Distrito Federal acolheu, né, a denúncia e o Bruno Henrique se tornou réu por fraude esportiva. É o seguinte, ó, o juiz Fernando Brandini Barbagallo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolheu nesta sexta a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o atacante Bruno Henrique e o irmão dele também, Vander Nunes Pinto Júnior. O magistrado, por outro lado, indeferiu a denúncia por estelionato. Segundo Barbagallo, a denúncia apresentada pelo MPDFT não apresentava elementos para que os agora réus fossem acusados também por este crime. O Ministério Público do Distrito Federal vai recorrer da decisão. Então, se condenado, Bruno Henrique e o irmão deles podem pegar uma pena que varia de 2 a 6 anos de reclusão, gente. Pô, é muito grave o que está acontecendo. Eu não sou formado em direito, não tenho nenhuma base para falar, mas, cara, tá brabo pro lado deles, né? Muita prova, muita coisa. Tomara que consigam provar a inocência, né? Porque antes de ser julgado, ele tem o direito ao contraditório, a provar a inocência dele. E tomara que consiga provar que, assim, da galera ali de 2019, cara, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Mari, todos eles, assim, o Bruno Henrique, para mim, é o que eu mais sou fãzão, assim. Eu ia ficar muito triste se a carreira dele acabasse dessa forma tão triste, né? Tão cruel. Mas vamos lá. Notícia aqui da provável escalação do Flamengo, tá? Do jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro aqui no Maracanã, tá? O jogo é válido. Serão 3 jogos praticamente seguidos contra o Atlético Mineiro. 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileirão. O de amanhã é válido pelo Brasileirão. Então, ó, é o seguinte, o técnico Felipe Luiz ganhou 2 reforços para a partida contra o Atlético Mineiro neste domingo, que é às 8h30 de Brasília, no Maracanã, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Plata e Alan. O atacante está recuperado de uma tendinite na coxa direita, enquanto o volante fez controle de carga devido a um quadro de fascite plantar no pé direito, tá? Então eles podem retornar.
A tendência é que Alan volte ao time no lugar de Everton Araújo, apesar de o jovem ter sido muito elogiado por Felipe Luiz no jogo contra o Bragantino. Já a Plata disputa a posição com Pedro, que voltou a ser titular no último jogo, tá? Então, a provável escalação do Flamengo é o seguinte, ó: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vina, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata ou Pedro, tá bom? Essa é a provável escalação do Flamengo. Então, o jogo é amanhã no Maracanã, às 8h30, tá? Deixa eu ver aqui onde vai passar esse jogo para eu falar para vocês. Onde vai ser a transmissão. Provavelmente a transmissão vai ser só no Premiere, né? Porque domingo, 8h30, deve ser, ó, assista tudo sobre Flamengo no GE, na Globo e no Sport TV. Tá aqui, tá? Então deve passar no Sport TV também o jogo do Mengão amanhã contra o Atlético Mineiro. Tá bom, galera? Não se esqueçam, por favor, de deixar o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, valeu? Que isso faz muita diferença aqui pra gente. Um abraço a todos aí, saudações rubro-negras, bate no peito e grita Mengo, valeu!